Olá, galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha. E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que estejam todos bem, né? Se cuidando, se protegendo, estudando, que esse é o principal, né? Saúde e estudo. Vamos lá? Então, vamos lá para mais uma aula de geografia. O tema de hoje é Centro-Oeste. Nós vamos dar continuidade, certo, ao assunto anterior. Hoje nós vamos falar sobre expansão econômica e ocupação. Então, vão abrindo aí o livro de vocês na página 154, certo? Vamos lá? Um tempinho para vocês abrirem o livro, pegar o lápis e a caneta, fazer tudo certinho. Vamos lá. Então, dando continuidade aí na página 154, hoje nós vamos falar sobre o setor secundário e terciário. Então, como vocês sabem, né, quais são os setores secundário e terciário? Então, vou colocar os três. Setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo. Setor secundário, indústria. Setor terciário, comércio e serviços, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o setor secundário e terciário. Nós vamos falar sobre a industrialização, certo? No Centro-Oeste, vamos falar sobre o comércio e a prestação de serviço na região aí do Centro-Oeste. Então, o setor secundário e terciário, né, apresenta um crescimento desde alguns anos atrás aí, né? O crescimento não é muito antigo, o crescimento é recente, certo? Porque no setor, na região Centro-Oeste, o setor primário acaba prevalecendo, certo? Na região Centro-Oeste tem muita produção agrícola, né? Como nós falamos na aula anterior, né? Tem muita utilização de máquina, produção de soja, de milho, é muito importante. Mas aí o setor secundário e terciário, a indústria e o comércio, vem tendo um destaque, certo? Se destacam, quais são os tipos de indústria que se destacam na região Centro-Oeste? Indústria automobilística, indústria farmacêutica e indústria têxtil, né? E também tem as indústrias que são ligadas a alimentos e bebidas, certo? Um dos fatores que favorece o desenvolvimento da indústria nessas áreas é a proximidade tanto de grandes centros de consumo quanto das principais vias de comunicação o estado de outras regiões, como Minas Gerais, São Paulo e Sudeste. Então, favorece, né, essa produção, porque a indústria ela precisa produzir, mas ela precisa também ter consumidores, certo? Então, facilita, favorece a produção, porque a proximidade dos grandes centros de consumo, certo? Que aí ele coloca como exemplo no livro de vocês, Minas Gerais, São Paulo, né, que estão aí em algumas cidades da região sudeste, certo? Também, né, a existência de ferrovias e hidrovias para escoamento contribui bastante com essa industrialização. Como vocês sabem, né, essa produção ela precisa ser escoada, ela precisa ser vendida, ela precisa circular, né, em diversas cidades, em diversos estados. Então, tendo um investimento em ferrovias e hidrovias para mandar essa produção, isso é muito importante. E também na região centro-oeste conta com vários e vários incentivos. O que são esses incentivos, professores? São os chamados incentivos fiscais. É um acordo, né, com o governo local, o governante local, para reduzir os impostos, né, reduzir aquelas tarifas de instalação das empresas. Então, redução do imposto é muito importante, é muito bom. Então, vejam só, uma indústria ela vai se instalar na região centro-oeste, então tem toda uma conversa, né? Tem todo um acordo com o prefeito, com o governo local para instalar, certo? E aí eles conseguem reduzir, né? Eliminar esses impostos e reduzir. Então, vai favorecer bastante, né? Para a instalação. E aí também tem vários fatores. Então, outro fator que favorece, né, esse desenvolvimento industrial na região centro-oeste é a disponibilidade de energia, certo? A disponibilidade energética. Então, lá tem usinas hidrelétricas que vai facilitar bastante a disponibilidade, certo, de energia.
E aqui nós temos também na região centro-oeste a questão do turismo. O turismo é uma atividade econômica que tem um bom destaque, certo? Chamado o ecoturismo. Que ecoturismo é uma forma de turismo envolvendo o quê? É a natureza, certo? Então, é um tipo de turismo hoje muito procurado, porque hoje as pessoas querem fazer o quê? Vejam só. Hoje as pessoas querem passear, mas as pessoas querem calmaria, querem ver vegetação, porque a cidade é aquela loucura, aquele trânsito maluco, né? Aquele barulho. E quando as pessoas querem fazer seus passeios, querem ir para lugares, ambientes confortáveis, ambientes que não seja muito assim barulhento, certo? Ambientes agradáveis. Então, hoje vem crescendo muito o ecoturismo, certo? Então, e o ecoturismo hoje também está sendo desenvolvido de uma forma sustentável, né? Sem agredir, né, o meio ambiente. Vamos lá. Aqui no mapa, né, nós temos, né, principais funções turísticas. Então, na partezinha vermelha é diversificada, a parte verde são as praias, né, o marronzinho são as serranas, né, regiões serranas. E aí nós temos, né, uma diversidade também, né, cultural nessa função, né, turística do Centro-Oeste. Nós temos praias, né, que chama bastante atenção, como vocês sabem, que praia todo mundo gosta. Então, são exemplos atrativos, são as Chapadas, né, o Pantanal, né, e as praias. Elas se destacam bastante aí, deixa chamar a atenção dos turistas. Vamos lá. A ocupação do Centro-Oeste. O interior do Brasil começou... Eita, lá vai eu passando sem querer. O interior do Brasil começou a ser explorado mais intensamente no início do século XVII. O desbravamento e a povoação dessas terras foram iniciadas por expedições chamadas de Entrada e Bandeiras. Como vocês sabem, né, na parte da história do Brasil, existiam os bandeirantes, né? Os bandeirantes, primeiramente, eles estavam no litoral, né? Mas eles precisavam conhecer e povoar novas terras, né? E aí eles foram, né, foram expedições que saíram do litoral para regiões centrais do nosso Brasil, para tentar, né, conhecer, né? Eles chamam de desbravar novas terras e povoar. Então, né, a ocupação da Centro-Oeste ela começa com os bandeirantes, certo? Elas entraram, né? Essas expedições foram expedições oficiais, organizadas pelo governo colonial, que saíram do litoral, como eu falei para vocês, até o interior. E o objetivo era reconhecer o território, enviar, né, informações a Portugal, reprimir povos indígenas residentes à ocupação portuguesa. Então, teve todo um lado bom, mas também teve essa questão da repressão, né, dos indígenas. Essas expedições elas são formadas de portugueses, eram formadas por portugueses e colonos. Como eu falei, as bandeiras, né, elas saíram para o interior, né, para a região central, tentar conhecer, desbravar, certo? Com a descoberta do ouro em Minas, em 1693, milhares de pessoas estabeleceram ao redor das terras de mineração, que também se estendia por parte da atual região centro-oeste, com a decadência da atividade mineradora em Minas Gerais por volta de 1750. A população que havia se estabelecido na porção central do território brasileiro encontrou a pecuária como atividade mais atrativa. Então, vocês observam que era conhecer o espaço, né? Era buscando os territórios do Brasil e conhecendo. Eu digo que era fazendo os testes para ver se encontrava ouro, né? Quais eram as riquezas existentes nesse território. Aí, falando sobre o Centro-Oeste, observem o mapa, né? A produção de mineração na região Centro-Oeste, que foi muito forte, e a pecuária, né? Naquele período, né? Foram atividades econômicas desenvolvidas, né? Na região Centro-Oeste aí no século XVIII. Então, vocês observam aí, né, que tem toda uma produção
pecuária e mineração. Estou com alergia hoje, como vocês sabem, sempre nas minhas aulas, sempre tem todo esse processo alérgico. Vamos lá. A nova construção da capital de Brasília. Brasília foi idealizada em meados dos anos 1950 pelo presidente Juscelino Kubitschek, que queria transferir a capital federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central, com o objetivo de promover a integração do país. Projetada pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, a cidade foi construída em pouco mais de 3 anos, inaugurada em 23 de abril de 1960. Como vocês sabem, Brasília foi uma cidade planejada. Então, antes de construir a cidade de Brasília, eles fizeram o quê? Eles desenharam, eles colocaram no papel, né, toda a construção. Então, eles planejaram. É muito interessante. Esse planejamento é muito importante para saber como é que aquela cidade ela vai crescer, né? Organizar o crescimento da cidade para ela não crescer de uma maneira desordenada. A construção de Brasília deu grande impulso à integração do centro-oeste às demais regiões brasileiras. Porque antes de Brasília, a região centro-oeste era basicamente esquecida, né? Ela não era tanto assim povoada. E esse povoamento ele começou, como eu falei na aula anterior, com a construção, porque muitos nordestinos saíram da nossa região e foram para a região centro-oeste para trabalhar na construção de Brasília. Então, Brasília foi concebida para sediar as principais estruturas do funcionalismo público federal e abrigar um número limitado de pessoas. No entanto, com o progressivo aumento da população nas décadas subsequentes à sua inauguração, as áreas periféricas começaram a ser ocupadas de forma desordenada, sem planejamento. Então, vejam só. A crítica que vocês podem fazer, que eu vou fazer agora, é o quê? É que Brasília, né, naquele momento, foi idealizada pelo presidente Juscelino Kubitschek, certo? E ela foi projetada pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, num papel todo organizado, que é linda, maravilhosa, né, para ser construída como exemplo para o nosso país. E vocês observam que depois da inauguração, alguns anos depois, começou a crescer desordenadamente. Como eu falei para vocês, uma cidade planejada era para crescer organizada, toda bonitinha. O que foi que aconteceu? Eles conseguiram controlar as regiões mais centralizadas. As regiões menos centralizadas, eles fizeram o quê? Acabando esquecendo e começou a ser ocupada de forma desordenada, sem planejamento, e aí começando a crescer aí as áreas periféricas, certo? Então, hoje Brasília é uma das cidades nas quais as desigualdades socioeconômicas são mais evidentes. Por que, professora Isana, as desigualdades sociais são mais evidentes? Porque vocês observam, né, que ela era todo um planejamento, né, toda muito bem feita, bem organizada, né, toda linda, maravilhosa. E vocês observam que na região central ela é bem chique, né? Como vocês sabem, lá ela está, né, localizada o Planalto Central, então toda a questão dos deputados, né, reuniões, então tudo que for de né, federal está localizado em Brasília. Então, por que é mais evidente? Porque existe uma diferença muito grande. Então, você tem uma região top, perfeita, e você tem uma periferia, né, já esbagaçada, o povo passando dificuldade, passando fome, e aí fica bem evidente essa desigualdade social, né? Fica uma desigualdade social nua e crua. Uma parte tudo lindo e outra parte tudo desgastado, né, com condições fracas, certo? Então, um centro privilegiada e uma periferia esquecida. Observe na imagem, é o plano piloto. Né?
O que é esse plano piloto? É a base, o planejamento como a cidade ela deveria crescer, né? Como ela foi construída. O projeto urbanístico buscou tornar o formato da cidade semelhante a de um avião. Vocês observam aí, né? Que eles tentaram construir, né? E o plano é esse, eles construíram aí a parte central no formato, né? Semelhante a um avião. Um avião, né? É voar, é crescer, qualidade de vida, né? Condições financeiras boas. Vamos lá. Estamos bem pertinho já, né, do final da aula. A ocupação recente do Centro-Oeste, vamos falar um pouquinho sobre essa ocupação, né? É a ocupação mais recente do nosso Brasil, certo? E aí vocês observam que as primeiras explorações foi entre entradas e bandeiras, né, certo? E do interior do nosso território foi durante o século XX que esse povoamento se intensificou. Então, no século XVII, foi, né, os primeiros incursões que foi de entradas e dos bandeirantes, das bandeiras, né, que foram essas expedições para povoar, para conhecer, certo? Mas o povoamento ele começou a intensificar no século XX, segunda região menos populosa do Brasil, com mais de 11 milhões de habitantes. O Centro-Oeste abriga apenas 2 regiões metropolitanas, a de Goiânia e a de Cuiabá, além da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e em torno de Rede, onde está situada a capital do Brasil, que é Brasília, né? Como vocês já sabem, capital do Brasil, Brasília. A ocupação da parte da população do Centro-Oeste é urbana. O uso de tecnologia na produção agropecuária e o crescimento industrial, além da construção do Brasil, influenciaram a migração de milhares de pessoas para as cidades da região. Como vocês já sabem, né? Porque a população é urbana, predominantemente urbana? Porque nas partes, né, da zona rural tem o uso de muita tecnologia. E o uso de muita tecnologia vai fazer com que as pessoas saiam do campo para a cidade, certo? Porque as pessoas acabam sendo substituídas pela máquina. Ok? Então, aqui nós temos, né, o Centro-Oeste, a população urbana em relação à população total. As partes mais escuras são as partes que têm a maior quantidade populacional. E as partes mais clarinhas do mapa são as partes, né, que têm uma menor quantidade populacional. Ok? E nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem, façam atividade aí na descrição do vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau!